Meus queridos irmãos e distintos amigos, prazer em chegar no seu lar, no seu coração e roubar um pouquinho do seu precioso tempo. Estou aqui com o Evangelho de Lucas na minha mão e leio no capítulo 7, do verso 11 até o 17, uma experiência maravilhosa. Uma senhora viúva perde o seu filho único e ela sai da cidade com um grande cortejo para sepultar o seu menino. Interessante que no tempo do Novo Testamento, no início da era cristã, a mulher estava realmente numa situação muito desprivilegiada, infeliz. Então temos aqui uma mulher que também é viúva, pior a situação dela. Tinha um filho único, seu arrimo, que vem a morrer. Então entendemos que ela está sofrendo, repito, por ser mulher, por ser viúva e por perder o seu filho único. Agora só lhe resta ir ao cemitério para sepultar o seu querido filho. Eis que quando aquela multidão sai da cidade e vai ao cemitério para sepultar o menino, Jesus entra na cidade de Naim com uma grande multidão. Encontram-se duas multidões. A multidão da morte com aquela mulher que vai sepultar o seu filho único, que é desde então viúva, e que viúva fica também na mendicância. Jesus chega representando a caravana da vida. O texto diz que Jesus se compadece daquela senhora e lhe diz: não chores. Interessante, seria quase que uma bobagem, um contrassenso alguém dizer num velório, num enterro, para a mãe que não chorasse. Mas o não chores de Jesus quer dizer: não chores, eu estou aqui. Não chores, o consolo sou eu. Não chores, a bênção chegou. Então o teu choro vai se transformar em alegria. Ato contínuo, Jesus toca no corpo do menino e ordena que ele volte à vida. E aqui está o que eu queria lembrar nesses minutinhos rápidos. Quando Jesus chega junto de nós e estejamos enfrentando problemas das mais diversas ordens, ele diz: não chore. Ele está dizendo: eu estou aqui para ser a solução do teu problema. Você que me vê agora, você que me ouve, talvez esteja na situação dessa senhora, esta mulher desvalida porque era viúva e também porque perdeu seu filho único. Dá para pensar com facilidade as dores pelas quais ela estava passando. E as dores dela podem ser as dores que você enfrenta neste dia: desemprego, problema familiar, briga com o vizinho, o seu chefe no trabalho está te perseguindo, e tantas questões, uma doença, uma calúnia, e tanta coisa ruim, um filho nas drogas, uma filha na prostituição. E Jesus diz para você e diz para mim também, nesta ocasião tão especial em que eu posso entrar no seu lar, entrar no seu coração, ele diz para você e para mim: não chorem, não se desesperem. E aqui está realmente a solução dos nossos problemas. Jesus, quando vem ao nosso encontro, ele vem sempre com uma bênção na mão para nós. Coloque em prática agora os olhos da sua fé. Aproxime-se de Jesus. Você está chorando, pastor? Exatamente, está chorando? Que ótimo! Você chorando, Jesus tem a condição de enxugar todas as suas lágrimas. Ele diz para a mulher: não chores. E mais ainda, ele se antecipou a cumprir a palavra que ela não choraria mais, porque ele resolveu o problema daquela senhora que era a morte do seu filho, que ele poderosa e miraculosamente ressuscitou. Não importam os problemas, não importam as dores, não importam as dificuldades, porque quando Jesus vem a nós, repito, ele vem com a bênção que nós precisamos. O que você precisa hoje? E você talvez me diga: eu quero acertar na loto, ganhar 50 milhões, eu quero uma casa em Miami, eu quero uma viagem pelo mundo afora, sei lá. Mas o mais importante não são coisas materiais. Você deveria dizer para nós nessa hora: pastor Camilo, eu preciso ter paz com Deus, paz com a minha família, paz no meu coração. Eu estou chorando nessa ocasião. Então você que chora, aproxime de Jesus e ele vai dizer para você, como disse para aquela mulher: não chores. A Bíblia diz, leio no Apocalipse: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima.
O que Jesus diz para a mulher, não chores, ele diz para você. E repito, quando diz não chores, ele já está vindo com a solução, o lenço que nós precisamos. O lenço é o sangue que ele verteu na cruz para nos purificar, nos salvar de todos os nossos pecados. Não chores. E com Jesus não dá para chorar, porque ele é a nossa alegria. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude. E se você está com um problema espiritual, e quem não está, é hora de se aproximar de Jesus, porque ele de fato não vai deixar você na mão, ele não vai te desamparar. Não chores e que Deus te abençoe. Amém. Queridos irmãos e amigos, prazer em poder chegar até o seu ouvido, o seu coração, com a palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus. Eu leio no Salmo 119, no verso 105, a seguinte palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso tem a ver então com o que a Bíblia é e representa. O que é a Bíblia? A Bíblia não é aquele livro de capa preta em que você tem na sua casa como um amuleto. Alguns a têm aberto no Salmo 23, Salmo 90, Salmo 121, ou outra passagem qualquer, e quando se aproximam da Bíblia, é como se estivesse diante de um santo ou coisa semelhante. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento são 39 livros, no Novo são 27. Ela fala sobre Deus, fala sobre a criação, fala sobre Jesus, fala sobre o pecado, fala sobre a minha vida, a sua vida. É a palavra de Deus. E interessante que teólogos modernos dizem que a Bíblia contém e não é a palavra de Deus. Mas nós cremos que a Bíblia contém e é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus que nós tanto precisamos. Disse um grande homem de Deus chamado Moody sobre a Bíblia. Ele segurava a Bíblia assim e dizia o seguinte: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. A Bíblia então é a palavra de Deus, é o alimento que eu preciso para a alma, para o coração. A Bíblia tem sempre uma palavra que vem ao encontro da minha necessidade. Ela fala então sobre a criação, repito, fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre o mundo atual que se encontra nessa situação tão difícil. Ela me conforta, ela me consola e ela seguramente fala de Jesus. O grande motivo da Bíblia é Deus, através da sua palavra, me revelar Jesus. Foi organizada a Bíblia mais ou menos em 1600 anos. 40 pessoas, mais ou menos, foram usadas por Deus para escreverem-la. Desde reis, pessoas importantes, até pessoas mais simples. Por exemplo, o apóstolo Paulo, um doutor, um grande mestre. Pedro, um homem praticamente analfabeto, também escreveu. E temos então homens, mulheres que, de uma forma especial, foram instrumentos de Deus para que a palavra dele, o recado dele para mim chegasse ao meu coração da melhor maneira possível. Então a Bíblia é o recado de Deus, a mensagem de Deus para o meu coração, para o seu coração. O que nós precisamos então? Aproximarmos dela com reverência, com a certeza de que não é um homem que escreveu essa palavra, mas que foi Deus quem preparou homens e mulheres para colocarem num papel a mensagem especial que ele tem para mim. E certamente a grande mensagem da Bíblia é esta: que eu preciso reconhecer os meus pecados, me arrepender dos meus pecados, confessá-los a Deus e aceitar Jesus como meu Salvador e como meu Senhor. E como é gostoso ler esse texto que nós trouxemos agora à nossa consideração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso tem a ver com orientação, tem a ver com direcionamento, tem a ver com alguém que me mostra o caminho bonito, glorioso, no qual eu devo andar. E que coisa boa quando eu posso começar o dia lendo a Bíblia, andando pelas estradas, andando por aí, rememorando, recordando passagens bonitas dela e mais ainda, tentando aplicar
palavra de Deus ao meu coração. E o fato mais importante, e eu termino dizendo é isso, não é somente ler a Bíblia, não é somente decorar partes da Bíblia, é introduzir esta palavra no meu coração, na minha vida, na minha personalidade. E aí eu vou sentir a beleza desta palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido amigo, leia a Bíblia, você vai sentir como é bom ter uma palavra gostosa cada dia te orientando. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos amigos, é um prazer chegar a vocês nesta hora. Eu sou o pastor Camilo Caldas, da 7ª Igreja Batista de Campos. Estamos no bairro da Pecuária, Rua Joaquim Suma 226. Nos reunimos às quartas-feiras à noite e domingo de manhã às 9 e às 7h30 da noite. Você tem um lugar especial em nossa igreja. Sinta-se convidado com o nosso melhor carinho para estar conosco. O pastor também atende no seu gabinete as pessoas que querem falar com ele, que precisam falar com ele. Estou na igreja sempre às terças e quintas-feiras à tarde, mas qualquer hora você pode acionar os meios de comunicação da nossa igreja. Nosso telefone da secretaria 22732-4442. O telefone do pastor Camilo 981211650, esse é TIM. E o Vivo, 9988-75257. Estamos à disposição. Venha à nossa igreja, vai ser um prazer muito grande tê-lo conosco. Que Deus o abençoe. Amém. Queridos amigos, mais uma vez é um prazer entrar no seu lar, no seu carro ou no seu ambiente de trabalho para comentarmos alguma coisa importante sobre a palavra de Deus. Eu leio na minha Bíblia, no Salmo 144, verso 15, o seguinte: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Estamos no mês de setembro e quero falar sobre independência e vida. O mês de setembro é um mês especial para nós, é o mês da nossa pátria. Lembramos o famoso 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro, num momento histórico, bonito, emocionante, até cheio de novela, quem sabe, um exagero, quem sabe, disse: independência ou morte. Assim, então, cortando os laços que uniam Brasil e Portugal. O mês de setembro também para os batistas do Brasil é o mês em que lembramos missões nacionais. Lembramos os nossos quase 2.000 missionários que trabalham no Brasil todo, dizendo que só Jesus Cristo salva. E lembrar então sobre o Brasil nesses tempos. Quero lembrar ainda do meu tempo de menino, de garoto, na escola. Todos os dias cantávamos o hino nacional, todos os dias, de pé, com reverência. A bandeira era tão idolatrada ou respeitada como a nossa mãe. Me lembro também da famosa canção de exílio do nosso querido Gonçalves Dias, nosso poeta e escritor, que estava exilado em Portugal. E ele então preparou aqueles versos tão bonitos que dizem: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E ele vai dizer também: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Gonçalves Dias foi libertado daquele exílio em Portugal, volta para o Brasil. E quando ele está chegando na costa de São Luís, capital do Maranhão, a sua cidade, o barco em que ele vinha afundou. E ele morreu. E dizem que ele morreu avistando ao longe as palmeiras da sua terra. O que estamos querendo dizer nesse momento, queridos, é que a pátria é um lugar especial. Tão nobre, tão distinto e tão santo esse local como é o nosso lar, como é uma igreja, um templo, o nosso trabalho,
o ambiente onde vivemos. Então precisamos realmente, nesse tempo, esse mês de setembro, quando o 7 de setembro fala ao nosso coração, as paradas, os desfiles, os militares. Então é um momento de pensar no Brasil e lembrar exatamente isso, que o Brasil é o que eu sou. Que tipo de brasileiro eu sou? Anteontem, a notícia de mais um ex-ministro preso por suspeita de roubo, e roubo muito grande. Estamos envergonhados com as notícias sobre o Brasil. E eu que faço viagens para o exterior, tenho dificuldades de explicar em inglês ou espanhol, sei lá, como é o nosso Brasil. Agora, o Brasil é o que eu sou. O que você pensa do seu país, da sua pátria? Que desejos, que sonhos você tem para o Brasil? Você quer ser apenas mais um para ganhar dinheiro, fazer fortuna? Ou você quer, com o seu esforço, com a sua dignidade, ajudar a somar para que tenhamos um Brasil melhor? E pensando então em independência ou morte, eu diria independência e vida. Ou seja, o Brasil só será melhor a partir do momento que tivermos vida e vida abundante em Jesus. Isso é muito mais do que estar numa igreja, porque igreja não salva. É termos Jesus como Salvador e Senhor, e como cristãos, então, somarmos pela pátria do céu e somar também pela pátria da terra, no caso, o nosso Brasil. O texto diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil só será feliz, abençoado, uma grande nação, à medida em que Jesus Cristo for entronizado no coração de cada brasileiro. E eu termino fazendo essa pergunta: meu querido amigo, você já tem Jesus no seu coração? Você já é de Jesus? Pastor, eu vou à sua igreja. Não estou dizendo isso. Pastor, eu sou amigo do padre e tal. Não é isso. Eu estou perguntando: você já tem Jesus como Salvador e Senhor? E entendo Jesus como Salvador e Senhor, você então vai somar para que tenhamos um Brasil melhor, uma pátria melhor e um futuro melhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Que o nosso Brasil seja feliz a partir de mim, a partir de nós. O Brasil, eu repito, só será bom se eu for bom, será melhor se eu for melhor. Então que Deus salve nosso Brasil e que nós ajudemos a salvar o Brasil. Independência e vida, e esta vida somente com Jesus. Aceite Jesus, faça dele seu Salvador e seu Senhor, e que Deus o abençoe ricamente. Amém.